A Primeira Guerra Mundial deveria ser a guerra para acabar com todas as guerras. Foi um conflito brutal e sangrento que devastou a Europa. Milhões morreram, impérios ruíram. O Tratado de Versalhes plantou as sementes do ressentimento. A economia global estava em ruínas. Na Itália, Benito Mussolini prometeu restaurar o orgulho nacional. Ele tomou o controle do governo, estabelecendo uma ditadura. Na Alemanha, Adolf Hitler e seu partido nazista emergiram das cinzas da derrota. Hitler prometeu restaurar a Alemanha, explorando ressentimentos e ansiedades. O mundo, ainda se recuperando, estava cego para a ameaça crescente de outro conflito. O mundo observava com a respiração presa enquanto Hitler, encorajado por seu crescente poder e alimentado por sua ideologia distorcida, começava a exibir a força militar da Alemanha. Ele reconstruiu o exército alemão, desafiando o Tratado de Versalhes. Ele anexou a Áustria em 1938, um movimento recebido com fraca resistência da comunidade internacional. Encorajado, Hitler voltou suas atenções para a Tchecoslováquia, anexando a região dos Sudetos, uma área com uma grande população alemã. O mundo parecia paralisado pela indecisão, esperando apaziguar Hitler e evitar outra guerra devastadora. Mas as ambições de Hitler eram insaciáveis. Ele via a paz como fraqueza. Em 1º de setembro de 1939, o mundo assistiu com horror quando as forças alemãs cruzaram a fronteira polonesa, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A máquina de guerra nazista, uma demonstração aterrorizante de poderio militar, desencadeou sua fúria sobre o povo polonês. A aposta de Hitler havia dado certo. A paz frágil que manteve a Europa unida por meras 2 décadas foi quebrada. Grã-Bretanha e França, obrigadas por tratados a defender a Polônia, declararam guerra à Alemanha. O que começou como um conflito regional na Europa, rapidamente se intensificou em uma conflagração global, engolfando nações e continentes em seu despertar. O mundo estava mais uma vez em guerra, uma guerra diferente de qualquer outra que já tinha visto. Os militares alemães, afiados como uma navalha, desencadearam uma nova forma de guerra sobre o mundo, Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Essa tática militar revolucionária dependia de velocidade, surpresa e força esmagadora. Divisões Panzer, encabeçadas por tanques e apoiadas por bombardeiros de mergulho, destruíam as linhas inimigas, contornando pontos fortes tradicionais e semeando o caos em seu caminho. A Luftwaffe, a força aérea da Alemanha, dominava os céus, lançando terror do alto e destruindo as defesas inimigas. A Polônia, pega no caminho da Blitzkrieg, teve poucas chances. Em semanas, as defesas polonesas ruíram. A velocidade e a ferocidade do ataque alemão chocaram o mundo. Foi uma campanha brutal e eficiente que deixou a Europa atordoada. Na primavera de 1940, Hitler voltou sua atenção para o oeste, desencadeando a Blitzkrieg sobre a Dinamarca e a Noruega, rapidamente invadindo ambas as nações. Os Países Baixos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo foram os próximos. Suas defesas projetadas para a guerra estática estavam mal preparadas para o ataque alemão. Em semanas, eles também caíram para a máquina de guerra nazista. A França, antes considerada a principal potência militar da Europa, era o prêmio final. Seção 4. Um mundo em guerra, de Pearl Harbor ao conflito global. A guerra na Europa continuava, mas suas chamas logo se espalhariam pelo globo, engolfando nações e continentes em uma conflagração diferente de qualquer outra que o mundo já tinha visto. Em 7 de dezembro de 1941, o curso da guerra mudou para sempre. As forças japonesas lançaram um ataque surpresa a Pearl Harbor, a base naval dos Estados Unidos no Havaí. O ataque, uma aposta calculada pelos japoneses para destruir a frota americana do Pacífico e impedir o envolvimento do ZEUA na guerra, teve o efeito oposto. As imagens de navios de guerra em chamas e baixas americanas chocaram a nação. O presidente Franklin D. Roosevelt, em um discurso sombrio à nação, declarou guerra ao Japão, chamando o dia 7 de dezembro de uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos, antes hesitantes em entrar no conflito, estavam agora totalmente engajados em uma guerra em 2 frentes, enfrentando Alemanha e Japão. O mundo assistiu, enquanto o conflito se expandia, atraindo nações de todos os cantos do globo. No Pacífico, o Japão, movido por ambições imperiais e sede de recursos, varreu o sudeste da Ásia, conquistando vastos territórios e estabelecendo um regime brutal. Dos campos de batalha congelados da Rússia, aos desertos escaldantes do norte da África, das selvas da Birmânia, às ilhas do Pacífico, a guerra continuava, um testemunho brutal da capacidade humana, tanto para a crueldade inimaginável, quanto para a coragem extraordinária. O mundo estava agora realmente em guerra, uma guerra que testaria os limites da resistência humana e redefiniria a ordem global. Seção 5. Mudando a maré. Stalingrado. Uma batalha pela sobrevivência.
Na frente oriental, uma luta titânica estava se desenrolando entre a Wehrmacht alemã e o Exército Vermelho da União Soviética. Hitler, obcecado em conquistar a Rússia e garantir seus vastos recursos, lançou a Operação Barbarossa, em junho de 1941, uma invasão massiva que pegou Stalin e a liderança soviética de surpresa. O avanço alemão inicial foi rápido e brutal. Divisões Panzer, apoiadas pela Luftwaffe, avançaram profundamente no território soviético, cercando exércitos inteiros e infligindo pesadas baixas. Mas, à medida que o exército alemão se aproximava de Moscou, a capital soviética encontrou forte resistência. O Exército Vermelho, reforçado por novas reservas da Sibéria e alimentado por um desejo ardente de defender sua pátria, lutou com uma tenacidade que surpreendeu os alemães. O frio rigoroso do inverno russo se instalou, retardando o avanço alemão e minando o moral dos invasores. A Batalha de Moscou, uma luta brutal de meses, marcou um ponto de virada na guerra. O exército alemão, exausto e desabastecido, foi forçado a recuar, sofrendo sua primeira grande derrota na guerra. A vitória em Moscou, embora custosa, aumentou o moral soviético e provou que o exército alemão não era invencível. No ano seguinte, no verão de 1942, Hitler lançou uma nova ofensiva com o objetivo de capturar a cidade estrategicamente vital de Stalingrado, agora Volgogrado, no rio Volga. A batalha por Stalingrado se tornaria um ponto de virada na guerra, um confronto de ideologias e um testemunho do custo humano do conflito. Seção 6, Dia D e a libertação da Europa. Esperança Ignited. Enquanto a guerra na frente oriental continuava, os aliados, liderados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, prepararam uma contra-ofensiva massiva na Europa Ocidental. O objetivo: libertar a França e, eventualmente, derrotar a Alemanha nazista. A operação, de codinome Overlord, foi um empreendimento logístico e militar de escala sem precedentes. Milhares de navios, aviões e tropas foram reunidos no sul da Inglaterra, prontos para cruzar o Canal da Mancha e libertar a França ocupada pelos nazistas. Em 6 de junho de 1944, uma data para sempre gravada na história como Dia D, a força de invasão aliada invadiu as praias da Normandia, França. Sob uma saraivada de tiros alemães, tropas americanas, britânicas e canadenses lutaram para chegar à costa, garantindo uma posição no continente. A batalha pela Normandia foi feroz e sangrenta. As defesas alemãs, reforçadas por bunkers de concreto e artilharia pesada, infligiram pesadas baixas às forças aliadas. Mas os aliados, movidos pela crença em sua causa e apoiados por um bombardeio aéreo e naval massivo, lentamente ganharam vantagem. Após semanas de combates intensos, as defesas alemãs foram rompidas. A libertação de Paris se seguiu em agosto, uma ocasião de alegria para o povo francês que havia suportado 4 longos anos de ocupação nazista. Os exércitos aliados, reforçados por reforços e suprimentos dos Estados Unidos, avançaram para o leste, libertando a França e empurrando o exército alemão de volta para suas próprias fronteiras. A maré da guerra havia mudado decisivamente a favor dos aliados. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo como este para você. Obrigado por assistir.